Olá, gente do canal YourSchool. Eu tô gravando mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a vida de Júlio César, parte 2. Isso, da última vez só deu pra falar até a metade da vida de Júlio César, sem ter que o vídeo ficasse muito grande. Por isso cortamos em duas partes. Agora vamos falar o final da vida de Júlio César. O que aconteceu? Como será que aconteceu? Será que Júlio César voltou para Roma ou ele não se rendeu? Então, bora pro vídeo. Gente, podemos falar que Júlio César não se rendeu. Ele foi para Roma, mas ele não se rendeu. Na carta dizia que deveria se render e ir para Roma. Júlio César não se rendeu, ele marchou contra Roma. Ou seja, Júlio César reuniu seu exército e foi em direção a Roma para guerrear contra Roma. Um ex-soldado raso do exército romano que lutava para o cônsul de Roma agora estava lutando, querendo destruir a cidade do cônsul Pompeu. Então, Júlio César atravessou o rio chamado Rubicão. Quem estivesse marchando contra Roma e atravessasse esse rio chamado Rubicão era um inimigo de Roma. Então Júlio César já era oficialmente inimigo de Roma. Tá, Júlio César atravessou o Rubicão. Pompeu pensou que ele não deveria ficar em Roma, porque Júlio César ia marchar contra Roma e certamente iria ganhar de Roma numa batalha entre muralhas e exércitos. Então, Pompeu decidiu ir para a Grécia, aonde ele se juntaria com seus 5 e poderosos exércitos da Ásia, da África, da Europa e etc. Iria virar um dos exércitos maiores do mundo. Então, Pompeu foi para a Grécia. Júlio César não conseguiu alcançá-lo, mesmo que ele seguisse. Júlio César seguiu Pompeu até a praia e, mesmo assim, não conseguiu chegar à Grécia primeiro que Pompeu. Então, Júlio César arrumou barcos, só que não dava tempo de Júlio César arrumar barcos para o seu exército inteiro e ir para a Grécia sem levar tempo suficiente para que Pompeu juntasse todos os seus exércitos e etc. Então, Júlio César foi com metade do seu exército para a Grécia e lá montou o acampamento. E tempo depois, mais ou menos 2 semanas depois, a outra metade do seu exército foi para a Grécia. Então, lá na Grécia, começaria a guerra. Pompeu, com um exército 4 vezes maior que o de Júlio César, foi guerrear. Então, César mandou que o exército avançasse e a guerra começou. Sabe quem é que venceu essa guerra? Júlio César. Júlio César venceu a guerra. Ele conseguiu vencer um exército que era 4 vezes maior que o dele. E Pompeu, derrotado, foi para o Egito em busca de ajuda. Pompeu foi pedir ao faraó do Egito, que era um adolescente, exércitos para conseguir derrotar Júlio César e fazer uma aliança entre Egito e Roma. Só que o faraó do Egito disse que não e matou Pompeu, cortando-lhe a cabeça. Mas por que o faraó disse não? Porque naquela época o Egito passava por uma guerra civil em que Faraó guerreava contra a faraona, isso, tipo uma faraona, que era a rainha Cleópatra. E acontecia assim uma guerra civil no Egito. Quando Júlio César chegou no Egito em busca de Pompeu, Faraó mostrou a cabeça de Pompeu cortada para Júlio César. Júlio César não pôde fazer mais nada do que ficar horrorizado e ficou com raiva do faraó. Porque César, mesmo sendo inimigo de Pompeu, não queria matar Pompeu. Ele tinha sido por um grande tempo amigo de Pompeu. Então César ficou contra o faraó. Júlio César foi preso no Egito pelo próprio faraó, até que ele decidisse ajudar o faraó a vencer a guerra civil. Cleópatra, que era a mulher que estava do outro lado da guerra civil, salvou Júlio César dessa prisão e Júlio César ajudou a Cleópatra a vencer o faraó.
Então, o que aconteceu foi que o faraó, um adolescente naquela época, se suicidou jogando no rio Nilo, onde os crocodilos puderam o saborear. O que aconteceu depois disso foi que Júlio César teve um caso com a Cleópatra. Quando Júlio César voltou para Roma, tempo depois, Cleópatra também voltou, com um filho em seus braços. Júlio César, casado com Cleópatra, e virou cônsul de Roma mais uma vez. Então, Júlio César começou a governar Roma com punho de ferro. O que aconteceu depois disso foi que ele começou a se engrandecer demais, construindo estátuas, fazendo com que o povo o adorasse e tal coisa. Júlio César foi venerado em Roma e os senadores odiaram isso. Os senadores não gostaram de ser menores, vamos dizer assim, que Júlio César. Cleópatra não achava ruim, Cleópatra apoiava, porque queria que Roma finalmente tivesse não um cônsul como líder, mas um imperador. O que aconteceu foi que Júlio César quis conquistar mais terras para Roma, só que os senadores, com inveja de Júlio César, mataram Júlio César antes que ele pudesse ir para outro lugar. Os senadores, liderados por Brutus, mataram Júlio César sem piedade. No mesmo lugar, na mesma cidade em que Júlio César nasceu. Júlio César morreu com várias facadas no corpo dadas pelos senadores. Então, vocês acham que a história acaba por aí? Claro que não. Marco Antônio, que era aquele general, aquele oficial da cavalaria em ascensão, Marco Antônio se casou com Cleópatra, isso. Marco Antônio virou padrasto do filho de Júlio César. Só que com a pressão do Senado e etc, Marco Antônio e Cleópatra se suicidaram. A história acabou? Não. O filho de Júlio César foi governar o Egito como um grande faraó, só que seu reinado durou por pouquíssimo tempo, porque um assassino acabou matando o faraó do Egito, filho de César. Tá bom, a história acabou? Ainda não! Um parente, sobrinho de Júlio César, chamado Octavius, liderou Roma e foi o primeiro imperador do novo Império Romano. Isso, Octavius, sobrinho, parente de Júlio César, governou Roma, primeiro imperador do país. Então, esse foi o vídeo que eu quis falar para vocês, que eu trouxe para vocês hoje. Dê seu like e compartilhe esse vídeo. Se você tem algo a dizer, algo que eu não falei, uma curiosidade ou quer corrigir algo que eu falei de errado, pode colocar aí nos comentários. E se inscreva no canal, é isso que eu peço. E ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.